5, a partir do verso 1. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso em nossas vidas. Deus de maravilha. Glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor Jesus, Pai. Pai, Espírito Santo no coração de cada um, Pai, que está aqui essa noite, Senhor. Lucas 5, a partir do verso 1. Amém, igreja? Amém. O chamado aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Depois eu dou continuidade. A igreja pode se assentar e aquelas palmas que agradecem o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou começar essa pregação fazendo uma pergunta aos irmãos. Qual a resposta que os irmãos veio aqui buscar essa noite? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei a resposta que os irmãos veio buscar. Cada um tem um tipo de resposta para vir buscar aqui. Irmãos, mas eu digo a vocês que a resposta que nós precisamos, ela é uma só. Nós já saímos de casa com essa resposta, sabendo qual é a resposta que nós viemos buscar. E a resposta, irmãos, ela se chama Jesus Cristo. Quando nós saímos de casa, que nós chegamos ali do trabalho, nós ali se arrumamos, tomamos nosso banho, para vir até a casa do Senhor Jesus, a resposta que você procura, você já sabe qual é. A qual você veio. A resposta ela se chama Jesus. Nós não precisamos, irmãos, de outra resposta. Essa é a resposta que nós precisamos. Irmãos, aqui o texto que eu li é o chamado aos primeiros discípulos. Aqui foi a escolha dos discípulos, né? A escolha ali que o Senhor Jesus fez dos discípulos. Irmãos, eu vou fazer uma outra pergunta. O que o Senhor Jesus viu em nós? O que o senhor sabe, pastor, que o Senhor Jesus viu no Senhor? O senhor sabe, pastor Silvio? O Senhor Jesus viu no Senhor? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós ficamos nos perguntando, né? O que o Senhor Jesus viu em nós? Irmãos, e a graça de tudo, sabe qual é? É que quando o Senhor Jesus, Ele escolheu os seus discípulos, Ele não escolheu pessoas parecidas com Ele. Ele escolheu pessoas parecidas comigo e com os irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Jesus, Ele não foi ali buscar pessoas perfeitas como Ele. Ele escolheu pessoas com defeitos igual a nós. Então, se o Senhor Jesus escolheu pessoas igual a nós estamos no lucro. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Ele escolheu Tomé. Eu só acredito vendo. Escolheu João. E ele escolheu também, irmãos, Pedro. O que diz aqui? Simão. Simão Pedro. Jesus escolheu Pedro. E pelo que nós sabemos, irmãos, pelo que a Bíblia diz, Pedro era um pouco exaltado, nervoso, irritado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos ruins, como Paulo disse em Romanos 7. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Amém? Amém. Então, irmãos, nós temos muito de Tomé, de Paulo, Então, por isso que o Senhor Jesus, Ele escolheu pessoas imperfeitas como nós. Amém? Glória a Deus. E Ele escolheu pessoas imperfeitas como nós. E eles, irmãos, escolheu a nós também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele não muda a personalidade. Ele muda o caráter. Mas a personalidade, Ele não muda. Amém? Por isso que nós não podemos, irmãos, deixar o Pedro que existe em nós sair da prisão. Nós temos que segurar muitas vezes. Nós passamos por afrontas no trabalho. Muitas vezes nós passamos por afronta numa fila de banco, de supermercado, em qualquer lugar que nós estejamos, nós passamos por afrontas. Aleluia! Mas nós temos, irmãos, que ter sabedoria e não deixar o Pedro que está preso em nós sair da prisão. Senão nós acabamos maltratando as pessoas, falando coisas que nós não devemos falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Temos que vigiar nessa parte. Glória a Deus. Irmãos, como o texto diz, Pedro, ele está pescando a noite inteira. E como todos nós sabemos, Pedro, ele não pescou nada aquela noite. Ele não pescou nada. Aí então, o que acontece? Como Pedro, os discípulos do Senhor Jesus, eles são como nós, pessoas com defeitos, qualidades. Então Pedro ali, ele estava irritado, porque qualquer um de nós saímos para fazer uma pesca ali e ficar a noite inteira pescando e não pegar nada, nós vamos chegar ali na praia, cansado, sem ter pescado nada. Então, irmãos, o que acontece? Pedro, ele está cansado ali, e ali na praia, ele está lavando as redes ali. Eu fico imaginando, que Pedro, nossa, não peguei nada, e ali lavando as redes, e aí de repente quem chega, irmãos? Quem chega ali para falar com ele? O nosso Senhor Jesus, irmãos. O nosso Senhor Jesus que chega. Irmãos, quando Jesus chega em nossa vida, o cenário muda. O cenário muda. Pedro estava ali lavando as redes, e como diz a palavra ali, a multidão apertava o Senhor Jesus, e ele escolheu. Qual foi o barco que ele escolheu? Ele escolheu, irmãos, o barco de Pedro. Ele escolheu para entrar ali, e tudo isso não foi por acaso não, irmãos. Tudo isso o Senhor Jesus já fez ali de casa pensada. Tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida já é de casa pensado. Ele já sabe os planos para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele sempre chega na hora certa em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Onde o Senhor Jesus chega, Ele cura, Ele liberta. Deixa o Senhor Jesus chegar até você. Deixa Ele chegar até você e mudar a tua vida. Deixa Ele chegar até você e mudar o cenário que está na tua vida hoje em dia. O problema que você está passando,
que você está com uma ferida na alma, ou que você está com enfermidade no corpo, irmãos. O Senhor Jesus, Ele sempre chega na hora certa na nossa vida. Eu fico pensando assim, né, que o Senhor Jesus, Ele fica vendo certas situações e vê assim, na hora que Ele vai piorar, Ele vai me chamar e eu vou chegar na vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando Jesus chega, tem muita gente esperando ali para ouvir a mensagem, né? Então ali ele monta uma estratégia onde ele pede ali para Pedro, né, para entrar no barco ali, e ele pede ali para Pedro tá afastando um pouco o barco ali da areia, para ele poder ensinar ali, para ele poder fazer a pregação ali, irmãos. E ele senta, porque naquela época os mestres, né, era de costume os mestres pregar sentado, ensinar sentado. Então o Senhor Jesus, ele vai e senta ali no barco de Pedro, né? Ali, ele sentou ali para estar ensinando ali a palavra. Irmãos, e é tão maravilhoso, né? Porque naquela época ali o Senhor Jesus sentou e ali a palavra pregou a palavra. Glória a Deus, aleluia, foi uma maravilha, irmãos. Porque aquelas pessoas, aqueles discípulos ali, Pedro ali passou, porque eles tiveram a palavra, pregando a palavra. Não foi o pregador pregando a palavra, irmãos. Foi a palavra pregando a palavra. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Se nós continuarmos firmes no caminho do Senhor, nós vamos presenciar isso também. Naquele grande dia, nós vamos presenciar isso. Nós vamos ver a palavra pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia, que é o Senhor Jesus nos pregando a palavra, irmãos. Eu acho lindo, maravilhoso isso. Quando nós presenciarmos, irmãos, a palavra, nos pregando a palavra. Glória a Deus. E Pedro, aquela multidão presenciou isso, irmãos. Glória a Deus. Em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus. Como eu disse aqui, irmãos, era a palavra, pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, Jesus, ele faz uma pergunta a Pedro, né? Ele faz uma pergunta ali a Pedro: pescou alguma coisa? Os irmãos acham que Jesus já sabia ou não da resposta? Aleluia! Ele já sabia, irmãos, da resposta. Jesus, quando ele sabe de tudo já, antes de acontecer. Não adianta você achar que você alguma coisa vai acontecer, que o Senhor Jesus vai, nossa, aconteceu, que vamos surpreender Ele. Nós nunca surpreendemos Ele, irmãos. Ele já sabe de tudo. Ele fez aquela pergunta para Pedro, já sabendo a resposta, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Irmãos, então Jesus, ele manda Pedro pegar suas redes ali e voltar ao mar. Voltar ao mar profundo e voltar a pescar. Então naquela hora, irmãos, Pedro pode ter pensado: mas eu passei a noite inteira pescando, trabalhei a noite inteira, estou cansado, e eu vou voltar lá para pescar, né? Mas como aqui, irmãos, né? Ele disse: sobre a tua palavra. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Muitas vezes nós achamos que o lugar onde deu errado não pode mais dar certo. Nós achamos que o lugar que deu errado é impossível dar certo novamente. Mas quando você vai com o Senhor Jesus Cristo, quando você vai sobre a palavra do nosso Senhor Jesus, pode ter certeza, irmão, que tudo dá certo. Tudo dará certo em nossa vida. Quando o Senhor Jesus chegar em você e falar: volta, e faz da forma que eu estou te falando,
Amém? Glória a Deus, temos que ter fé, irmãos. Porque onde lugar de sofrimento, lugar de angústia, de tristeza, quando nós voltamos, lá pode ter certeza que se nós voltarmos com o Senhor Jesus, será um lugar de alegria. Amém? Amém. Glória a Deus, será um lugar de cura, será um lugar de abundância, irmãos. Aleluia. Nós temos que ir sobre a palavra do Senhor Jesus e temos que estar junto com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então Pedro ali, ele cumpriu, né, com a palavra, né, ele ali jogou a rede, né, e como os irmãos sabem ali, ele teve fartura ali, teve uma grande pesca, que teve até que chamar outros barcos ali para estar ajudando ali. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Irmãos, nós não podemos desistir. Nós não podemos largar a rede. Não podemos parar. Ele nos honra, irmãos. Como Jesus mandou Pedro voltar ali, ele chegou ali à beira da praia, desonrado. Ele chegou ali triste. Ele chegou ali cansado e não tinha feito uma pesca boa, não tinha pescado nada, mas ele foi obediente. É dessa forma que temos que ser, irmão. Muitas vezes nós podemos estar passando por vários problemas na nossa vida, problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, mas nós não podemos de forma alguma desistir. Nós não podemos largar a rede, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós temos que persistir, e sobre a palavra do Senhor Jesus, nós temos que ser obedientes, nós temos que seguir em frente, porque Ele é o único, irmãos, Ele é o único que pode, como eu disse aqui, em lugares que nós achamos que é impossível acontecer o bem, é impossível acontecer, é impossível dar certo, junto com Ele, sobre a palavra dEle, irá dar certo sim. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Pedro volta todo feliz, com muito peixe. E quando ele chega na praia, Jesus está à sua espera. E Jesus diz a Pedro: irmão, Pedro, hoje você é um pescador de peixe, mas eu vou te transformar em um pescador de homens, de almas. Amém? Glória a Deus. E ali, naquele momento, Pedro largou tudo. Será que nós iríamos conseguir fazer dessa forma, irmãos? Você está lá no seu trabalho, né? E aí, você larga tudo, você vai ter que fazer a obra, você vai ter que fazer isso para o Senhor Jesus. E Pedro, ele largou tudo naquele momento. Pedro, ele não pensou duas vezes. Mas eu pesquei tanto peixe, né? Não, Senhor Jesus, espera. Não, ali naquele momento, o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, eu te farei pescador de almas. E ele não pensou duas vezes e largou tudo o que estava fazendo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Irmãos, se Jesus escolheu Pedro, né? E olha que Pedro, ele era cheio de confusão, né? Tem a passagem que Pedro chamou Jesus de fantasma. Tem a passagem, né, que Pedro ali cortou a orelha do soldado, né? Que foi a primeira plástica que Pedro fez Jesus fazer no mundo, né? E também ali que ele falou que Jesus, né, usado ali pelo diabo, ele falou que Jesus não ia para a cruz, negou o Senhor Jesus 3 vezes. Então tem várias passagens, irmãos, na Bíblia, né, de Pedro ali aprontando, né? Então, irmãos, ali quando Pedro vê Jesus ali sobre a água, uma das passagens que teve aqui que Pedro chamou o Senhor Jesus de fantasma, né? Ele andando sobre as águas, ele diz: é um fantasma, né? Então, irmãos, ali, o que acontece? Ainda Pedro fala assim: Senhor Jesus, se é o Senhor, né, faça que eu vou até te andando sobre as águas também. Né, irmãos? Então, ali,
Pedro meio que duvidou também ali, né? Se for o Senhor, amém? Tudo que Pedro já tinha visto ali, o milagre do Senhor Jesus, e ele ainda duvidou ali, e ainda achou que era um fantasma, amém? Mas o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele disse: vem, porque ele quer, irmãos, mesmo que nós muitas vezes não agradamos ao Senhor Jesus, mesmo que muitas vezes, irmãos, nós venhamos, né, desagradar o Espírito Santo de Deus, mas o Senhor Jesus, ele não deixa de te chamar, amém? Glória a Deus, ele não deixa, aconteça o que acontecer, sempre ele vai dizer para você: vem, vem, independentemente, irmãos, do que você está passando, independentemente que você, eu quero desistir da igreja, eu não sinto mais ânimo para estar orando, eu não quero mais, eu desanimei. Mesmo assim, irmãos, dessa forma o Senhor Jesus, ele te chama, ele fala: vem para você ter o sobrenatural junto com eles, irmãos. E aquele sobrenatural que Pedro passou lá, andando sobre as águas, da mesma forma, irmãos, hoje em dia nós podemos também passar com o Senhor Jesus o sobrenatural na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O que é o sobrenatural na nossa vida do Senhor Jesus? É como o pastor disse aqui: só da gente estar respirando, só de amanhecer um dia você abrir teus olhos, você não ter descido a sepultura, de você estar andando na rua e você ter livramento. Amém? Glória a Deus. Esse é o sobrenatural do nosso Senhor Jesus em nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então, como diz o capítulo 5, Pedro, tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar em pescador de almas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não adianta. Quando o Senhor Jesus, ele tem te chamado na tua vida, quando o Senhor Jesus diz: você vai ser isso, meu filho, eu tenho um chamado para você, não adianta, irmão, corrermos, não adianta nos escondermos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, ele disse: na tua vida você pode ter certeza que irá acontecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, ali Pedro, ele viveu um grande milagre na vida dele, né? Ele mudou, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Agora, Pedro, ele se torna um pescador de almas. Amém? Mas nem tudo foi maravilha assim, né, irmãos? A Bíblia diz que quanto mais Jesus precisou de Pedro, Pedro o negou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é como eu disse no começo da pregação, Jesus, ele já sabe, ele já te escolhe, sabendo tudo que vai acontecer. Como ele escolheu Pedro, ali na praia, ele escolheu Pedro, ele foi ali, pediu para Pedro afastar um pouco o barco para sentar ali para ele ensinar. Ele pediu para Pedro ir lá fazer a pesca novamente. Ele falou para Pedro que Pedro ia ser um pescador de almas. Amém? Só que ali, irmãos, Jesus, ele já sabia que Pedro ia negar ele. Ele já sabia. O Senhor Jesus, ele nunca é surpreendido por nós. Amém? Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele te escolheu desde lá do ventre da sua mãe, ele já sabia de tudo. Ele já sabia que você ia desanimar, ele já sabia dos problemas que você ia dar, ele já sabia que muitas vezes você poderia até ter negado muitas vezes, você poderia não querer mais saber do caminho do Senhor Jesus. Ele já sabia de tudo, desde lá do ventre da sua mãe, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Isso é óbvio, irmãos. Então ali, o Senhor Jesus, ele escolheu Pedro, que é parecido comigo e com você, já sabendo que Pedro iria chamar ele de fantasma, já sabendo que Pedro ia cortar a orelha do soldado, já sabendo que Pedro ia ser usado pelo inimigo para dizer que ele não seria crucificado. Ele já sabia que Pedro ia o negar 3 vezes. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é dessa forma. Nós não surpreendemos o Senhor Jesus. Ele nos escolhe porque ele
Ele nos ama, o amor dele é infinito por nós, porque ele é misericordioso, mas ele já sabe de todos os seus defeitos e de todas as suas qualidades. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Irmãos, então eu pergunto, né? Se Deus já sabia de todos os nossos defeitos, Ele já sabia de tudo que ia acontecer durante toda a nossa vida, né? Por que Ele nos escolheu? Amém? Por quê? Porque, irmãos, isso é graça, é favor imerecido. Oh, glória a Deus, aleluia. É um amor, irmãos, que supera limites em nossa vida. Oh, glória a Deus, se você soubesse, irmão, se você soubesse que a pessoa que você ia casar tinha esse defeito, de todos que o Senhor Jesus sabe, você aceitaria? Você escolheria, não, vou escolher essa pessoa aqui, mesmo defeito, assim, e sabendo de todos que vão vir lá na frente, se você tivesse esse poder para isso, você escolheria, mas o Senhor Jesus, por nos amar, Ele nos escolheu com todos os nossos defeitos. Como diz aqui, irmãos, é graça imerecida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, em João 21:3 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Novamente, né, irmãos? Então, quando Jesus ali ele foi crucificado, ele ressuscitou, né, que ele subiu aos céus, ali Pedro, ele resolveu voltar àquela vida que ele tinha antigamente. O que o Senhor Jesus disse a ele? Pedro, eu vou te fazer um pescador de almas. Mas o que Pedro fez depois? Pedro voltou à pesca de peixe. E ele não pescou nada. Aquela noite ele não pescou nada novamente. Essa é uma atitude que também se vê no dia de hoje. Muitos vão para o Senhor, vivem coisas novas em Cristo, milagres de transformação de vida, mas por não suportarem as lutas, por um ato de gratidão ou por estarem com os pés mais voltados para as coisas mundanas do que para as coisas espirituais, abandonam o Senhor e voltam a fazer as mesmas coisas que antes. Irmãos, como eu disse, Pedro, ele voltou lá no lugar onde tinha dado errado, mas ele voltou no Senhor Jesus, irmão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas se você voltar, se você desobedecer e você voltar sem o Senhor Jesus, você pode ter certeza que você não vai pescar nada novamente. Você pode ter certeza que você vai vir desanimado, irmãos. Você vai vir triste. Você vai vir irritado porque você não foi com o Senhor Jesus. Então, se você não ir com o Senhor Jesus, aquele lugar que deu errado vai continuar dando errado, pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. E nós não temos, irmãos, nós não temos que voltar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas, elas estão na casa do Senhor Jesus, elas estão no caminho do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E por ingratidão, né? Por achar que o prato que o inimigo oferece aí fora é maior do que as promessas de Deus em nossa vida, as pessoas elas voltam para os vícios. Eu mesmo, irmãos, estou com uma pessoa que ela estava aqui na igreja, né? E ela voltou ao vício da bebida novamente. E é muito triste. É muito triste você ver uma pessoa que estava louvando na igreja, uma pessoa que estava ali naquele feliz, com a vida da família toda mudada, transformada. Agora está com um filho no meio de bandidagem, irmãos. Ela voltou ao vício
adianta. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Pedro decidiu, irmãos, então aqui retroceder e voltar a fazer o que fazia antes. Talvez ele pensasse, sabe de uma coisa? Eu confiei em Jesus, era o Messias que eu estava esperando, mas ele foi morto e já não está no nosso meio. Por isso eu vou voltar a pescar, cuidar da minha vida, da minha família, do meu sustento. Vou voltar a pescar porque é isso que eu fazia. E o que mais curioso, irmãos, que os discípulos ali ao acompanharam na pesca, mas a história fala que naquela noite eles não pescaram nada. A pescaria foi novamente só uma canseira, irmãos, e não teve nada ali. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, ali os discípulos, eles passaram tempo com Jesus aprendendo, vivendo milagres, ouviram das coisas que estavam acontecendo e das que iriam acontecer. Mas quando aconteceu, irmãos, eles ficaram perdidos, eles ficaram abatidos e sem direção. Deus já havia dado ali a palavra de vitória na vida deles. Aleluia. O Senhor já tinha tirado Pedro do pescador de peixes para ser pescador de homens. O Senhor tinha um propósito de levantar a igreja através de Pedro. Mas quando aconteceram as coisas que haveriam de vir, Pedro tomou a atitude, irmãos, de largar toda a direção dada pelo Senhor e voltou a fazer o que ele fazia antes, irmãos, levando consigo outros homens também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, se Deus te dá uma direção, se o Senhor Jesus, Ele tem um propósito na sua vida, não adianta você largar tudo. Você não tem que largar a rede, você não tem que largar tudo, porque o Senhor Jesus que falou na vida de Pedro, Pedro, você vai ser um pescador de almas. E se o Senhor Jesus falou para você que você tem um chamado, que você veio, Ele tem um propósito na sua vida, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você não tem que largar a rede, você tem que continuar em frente, crendo no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Então, irmãos, ali eles trabalharam a noite inteira, mas não produziram nada. Quando eles encoraram o barco, Jesus os chama de filhos e pergunta: qual o resultado da pesca? Irmãos, o Senhor Jesus ali já sabia também que ele tinha pescado tal. E ali o Senhor Jesus já tinha peixe, brasa e pão. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Deus de maravilha. Aí o Senhor Jesus tem alguma coisa de comer? E eles responderam que não. Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Irmãos, o Senhor Jesus falou lançar a rede direito do barco. Por que do lado direito? Não tem nada a ver se lançar do direito, do esquerdo. Se o Senhor Jesus quiser colocar peixe ali em abundância, no mar inteiro Ele coloca. Ele é o Deus poderoso, o Senhor Jesus maravilhoso. Só que Ele falou aqui, irmãos, para que Pedro ali obedecesse. Foi pela obediência. Aleluia. Obediência, porque muitas vezes nós questionamos ao nosso Senhor Jesus na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós questionamos, mas por que isso? Por que aquilo? Nós temos apenas que obedecer. E se nós obedecermos, irmãos, a palavra dEle, se nós obedecermos o que Ele está nos pedindo, porque nós sabemos o que Ele está nos pedindo, irmãos. Nós sabemos, se nós obedecermos, você pode ter certeza, irmãos, que o sobrenatural do Senhor Jesus acontecerá na nossa vida. Amém? Glória a Deus, como aconteceu ali novamente. Ali o Pedro teve obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E desta vez, irmãos, o Senhor Jesus ele não entrou no barco como da primeira vez. Glória a Deus. E ali, eles, como diz a Bíblia, foi 150 grandes peixes ali que foi pescado. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, é como eu disse, se nós voltarmos, estivermos sempre com o Senhor Jesus ao nosso lado, se nós formos obedientes à sua palavra, glória a Deus, Deus vai nos abençoar abundantemente, irmãos. Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Deus vai cumprir milagres em nossa vida. Porque muitas vezes, irmão, nós passamos por situações
que o Senhor Jesus, Ele te escolheu, como Ele escolheu Pedro, mesmo acontecendo tudo aquilo, Pedro negando Ele escolheu Pedro, Ele escolheu nós também, irmãos. Ele escolheu eu e escolheu você, mesmo sabendo de nossos defeitos. Glória a Deus, aleluia, porque o amor dele é sem limite por nós, irmãos. Então nós temos que pegar a nossa rede, nós temos que chamar Jesus e ir para o alto mar, para onde for, ir naquele lugar que deu errado, com o Senhor Jesus do nosso lado, irmãos, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel na nossa vida, se formos obedientes, se andarmos no centro da tua vontade. Pode ter certeza que da mesma forma que Ele fez Pedro andar sobre as águas, que Ele fez maravilhas na vida daquelas pessoas, naquela época, Ele faz maravilhas na nossa vida hoje em dia também. É só nós crermos. Nós cremos que o milagre acontecerá em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não temos que retroceder ao nosso chamado. Amém? Nós temos que deixar os peixes de lado. O que eu quero dizer, irmão? Deixar o peixe de lado. Bens materiais, né? Bens materiais, muitas vezes não ter tempo para a obra, muitas vezes deixar de fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, deixar de orar, deixar de vir até a casa do Senhor adorá-lo, né, por outras coisas. Então, irmãos, nós temos que deixar todos esses peixes de lado, todos, e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro fez ali, como também Mateus fez, né? O Senhor Jesus ali apareceu na vida dele. Então, ele largou tudo também e foi seguir o Senhor Jesus. Dessa forma, tem que ser em nossas vidas também, irmãos. Nós temos que deixar os peixes de lado e ganhar almas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então, como aqui diz, né, novamente, aqui depois de comer, né, Jesus, ele perguntou a Simão Pedro, né, Simão, filho de Jesus, você me ama? Né, porque ali Pedro negou ele 3 vezes. Então, 3 vezes, Jesus fez a pergunta a Pedro, né, Pedro, você me ama? Né, ele disse, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Então, cuide dos meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, muito pensam em retroceder, olha para os prazeres da vida, né, da vida velha, e tem vontade de voltar. Mas para esse Senhor Jesus, nós temos que dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Dessa forma que nós temos de dizer, porque o Senhor Jesus, ele é tão misericordioso que Pedro negou ele 3 vezes, e ele deu a chance ali de Pedro falar para ele que o amava 3 vezes também, e pediu para apacentar as ovelhas dele. Por esse motivo, irmãos, que temos que deixar o nosso peixe, temos que deixar e seguir o caminho com o Senhor Jesus Cristo. Temos que deixar tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor Jesus, que nos afasta do caminho com Ele. Não vamos desistir, irmãos, porque sempre o Senhor Jesus, Ele chegará na nossa vida na hora certa. Pode ter certeza ali, Ele chegou naquela pescaria primeiro, Ele chegou na hora certa, quando estava tendo aquela tempestade ali, o Senhor Jesus chegou na hora certa. Na última pesca ali, o Senhor Jesus apareceu novamente na hora certa. Então, irmãos, vamos pegar a nossa rede e caminhar junto com o Senhor Jesus, e pode ter certeza que sempre Ele chegará na minha e na sua vida na hora certa. É só crermos, irmão Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar essa palavra refletir no coração dos irmãos, tá? Que o Senhor Jesus, Ele nos escolheu como Ele escolheu os discípulos ali. Mesmo eles tendo defeitos, o Senhor Jesus nos escolheu também com todos os nossos defeitos, porque Ele nos ama, porque o amor dele por nós é incondicional, Ele é misericordioso em nossa vida. Por isso que temos que falar para Ele também,
maravilha.